melhor. E de Portugal vamos para o Brasil. O número de mortes começou a baixar graças à campanha de vacinação. Porém, a pandemia ainda não está controlada no país e a variante Delta pode piorar a crise sanitária. Olá, Rick. A queda das mortes por Covid-19 aponta um indício do efeito da vacinação no Brasil e deixa o país com doses de esperança. Dados mostram efetividade da vacina em grupos que já estão totalmente imunizados. Apesar disso, especialistas alertam que a pandemia não está controlada e que a variante Delta ainda é um risco para o país. A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil está em queda desde o último dia 20 de junho e se manteve assim nos mais recentes balanços do consórcio dos veículos de imprensa do Brasil. Esse balanço mostra, inclusive, 1.550 mortes nos últimos 7 dias. A vacinação com 2 doses dos idosos é uma explicação para essa queda. A cobertura já está bem elevada. Nessa faixa etária, para vocês terem ideia, acima dos 60%. Acima dos 70%, 80% e 90% ainda é muito maior no número de casos. O impacto só vai ser maior com o avanço da vacinação, afirma Júlio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz. O que mostra nesse momento atual da pandemia é uma queda e uma média de móvel menor do que a do ano passado, inclusive na faixa etária acima dos 60 anos, inclusive associado ao avanço da campanha de vacinação no país. O número de infectados e medidas restritivas também foram um dos pontos observados. O aumento da aplicação de vacinas que oferecem proteção parcial, mesmo com uma dose, que no caso da Pfizer e AstraZeneca, é outro ponto observado pelos pesquisadores. A tendência de melhora nas taxas de ocupação de leitos de UTI foram observado também uma recente queda e essa taxa de transmissão no Brasil está abaixo de 1. Mas temos pontos de alerta, viu, Rick? A queda não significa que a pandemia está sob controle aqui no país. A redução pode ter relação com medidas de restrição adotadas pelos governos há mais ou menos um mês atrás. Os dados não apontam para uma queda geral das mortes para todas as faixas etárias. O Brasil segue com alto platô de transmissão, acima do observado de 2020, do ano passado, segundo a Fiocruz. A transmissão elevada gera casos mais graves entre os não vacinados. Especialistas ainda demonstram e ficam preocupados com a possível chegada da variante Delta ao país, que considera essa transmissão e essa variante responsável pelo surto de casos, mesmo em países que estão com a vacinação muito avançada. Só para fazer uma comparação na redução de mortes com os Estados Unidos, o país norte-americano teve o início da tendência de quedas lá em meados de 1º de fevereiro, quando o país já estava com 7 dias com média de móvel em viés de baixa. Naquela época, já sob a gestão do presidente Joe Biden, os Estados Unidos tinham 7,78% das pessoas vacinadas com pelo menos uma dose e 1,77% com a segunda. Em 27 de abril, Biden decidiu liberar o uso de máscaras em algumas circunstâncias, quando tinha uma taxa de transmissão, o RT chamado, de 0,84 e 47,38% da população recebido pelo menos uma dose. Rick? Amadeu Maia com uma análise detalhada daquilo que é realmente a realidade. Esta variante Delta vai, como dizem os americanos, traveling de um ponto para outro ponto, portanto está a percorrer praticamente todo o mundo. Eu lembro que começou na Índia, depois foi o Reino Unido e a Inglaterra, Portugal, a Europa, e eu acho que todos nós temos que aprender que possivelmente amanhã poderá estar aqui, aliás já está aqui nos Estados Unidos, e todo o cuidado é pouco. Eu acredito que cada um de nós tem a obrigação e a responsabilidade de agir de forma a que amanhã possamos estar melhor
do que hoje. Depois da Moderna, foi a vez da Johnson & Johnson garantir que a vacina é eficaz contra a variante Delta. O anúncio foi feito hoje pela farmacêutica norte-americana. A Johnson & Johnson anunciou esta sexta-feira que a vacina de dose única contra a Covid-19 é eficaz contra